Moedas, elas não se desvalorizam por acaso. E quando o dinheiro de um país ele perde o valor, não é por azar. E também não é só culpa do mercado. E essas coisas elas não acontecem do nada. Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar de forma bem simples porque o real vale cada vez menos e porque isso muda a sua vida todo mês. Fica até o final, porque eu vou te explicar o que está por trás disso e o que dá para fazer na prática para não ser esmagado por essa engrenagem. Se você ganha hoje em torno de 5 mil reais, você é mais pobre do que alguém que ganhava 5 mil reais há 2 anos. O papel é o mesmo, a cor é a mesma, mas o poder de compra ele evaporou. A moeda ela ficou fraca e isso é uma transferência de riqueza que sai direto do seu bolso ao bolso do sistema. Só para você ter uma ideia, uma nota de 100 reais em 1994 ela comprava 13 cestas básicas. Hoje ela mal dá para comprar 2 quilos de carne de primeira. Quando a moeda ela fica fraca, tudo fica mais caro. Comida fica mais cara, energia, aluguel, remédio, mas quase ninguém explica por que isso acontece. Hoje a gente vai falar 3 coisas bem simples. Falar sobre confiança, sobre risco e para onde o dinheiro vai. Sem linguagem econômica, sem política, só realidade. Quando eu saí em patrulha lá na Legião Estrangeira, eu confiava a minha vida aos homens que estavam ao meu lado, porque eu sabia que eles iam cumprir a missão. E com a moeda é igual. O real, ele é um contrato entre nós, você e o governo. Em 2024 e 2025, o real foi uma das moedas que mais valorizou no mundo frente ao dólar, perdendo até para países que estão em guerra e em crise profunda. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele está quebrando a confiança em relação à moeda. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu não vou cumprir a minha parte do contrato. E dinheiro não é só papel ou moeda, ele é confiança. Quando você aceita uma moeda, você está dizendo o seguinte, ó, eu confio que esse papel, que é o real, vai valer algo amanhã. Quando essa confiança começa a falhar, as pessoas procuram outra coisa. E agora é que vem um ponto importante. Não é o povo que decide isso primeiro. Então, quem é que decide primeiro? Bom, quem reage primeiro a essa perda de confiança não é quem vive de salário. São os grandes investidores, as grandes empresas e os fundos. Vejam só, eles observam 3 sinais básicos. A dívida, as regras do jogo e a previsibilidade. Quando esses sinais pioram, o dinheiro ele começa a sair do país. E não é com alarde, barulho, não. Ele também não vai sair em manchetes, beleza? Tudo isso acontece em silêncio. Então você não vai ouvir o jornal dizendo, ó, o dinheiro está saindo do país. Não. Simplesmente ele desaparece como um piscar de olhos, em um clique só, indo de um país onde a confiança é maior. E quando o dólar sai do Brasil, o que sobra aqui vale menos. Agora vamos falar de uma coisa importante, a dívida crescente. Esse é o primeiro alerta. Todo país pode ter dívida. O problema é quando a dívida cresce mais rápido do que a capacidade de pagar. Hoje, a dívida pública brasileira ela passa dos 7 trilhões de reais. É um exemplo. É como se você ganhasse 3 mil reais, mas você devesse 300 mil. Os juros, eles não param de subir, beleza? Então, os dados mostram que a dívida brasileira ela vem crescendo ao longo dos anos. E quanto maior a dívida, maior é o medo de que ela seja paga de forma indireta. E como os governos costumam pagar essas dívidas grandes? Veja bem, quem paga essa dívida sou eu, é você, com inflação, com impostos, com a moeda fraca. Isso é que assusta quem tem dinheiro. E o dinheiro ele se protege indo embora. Veja bem, vamos falar agora de segurança jurídica. O jogo muda no meio, imagina aí. Agora o segundo fator são as regras do investidor. E ele não gosta de regra perfeita, ele gosta de regra estável. No Brasil os contratos mudam, os impostos novos eles surgem do nada, da noite para o dia. As decisões judiciais elas são imprevisíveis e não dá para confiar. Então quando os contratos mudam, quando essas decisões elas mudam e são imprevisíveis, bom, se as coisas estão parecendo temporárias e instáveis, aí o risco sobe. E quando o risco sobe, a moeda cai. Você, por exemplo, colocaria o seu dinheiro no lugar onde as regras mudam toda hora? Pois é, o capital pensa igual. Agora veja bem, por que você paga essa conta? Você recebe em real, mas vive em dólar. O trigo, o pão é dólar, o fertilizante da soja é dólar, o diesel que transporta sua comida também é dólar, e a moeda fraca é um imposto silencioso. Ninguém precisa ir na sua casa e levar o seu dinheiro, ou seja, você não precisa ser roubado. Simplesmente o dinheiro está no seu bolso e aí ele começa a valer menos. Isso é um golpe perfeito, porque a maioria das pessoas ela não entende que está sendo roubada. A fuga do capital silenciosa. Agora junte tudo isso. Dívida crescente, regras instáveis, alto risco. E agora? O que é que acontece? Bom, o dinheiro simplesmente ele sai do país. E ele não sai de caminhão,
ele sai em clique, ele sai para moedas mais fortes, ele sai via transferência para países mais previsíveis. E quando o dinheiro sai, sobra mais moeda aqui. E mais moeda vai fazer valer menos. Quando a moeda ela perde o valor, você é o primeiro a sentir. Tudo que depende de importação, sobe. Tudo que depende de energia, sobe. E tudo que depende de transporte, também sobe. E sabe o que acontece com o seu salário? Ele continua em real. Por isso que ele vai valer cada vez menos. Mas os preços já estão pesando, já estão passando em dólar. E a moeda fraca é um imposto silencioso. Você paga sem perceber. Agora eu quero deixar algo claro. Isso não acontece porque alguém apertou um botão. Acontece porque são várias decisões acumuladas e essas decisões elas criam consequências. Vejam só. Moedas desvalorizam e isso não é por acaso. Elas perdem o valor quando o risco supera a confiança. E o que é que dá para fazer na prática para tentar suportar isso? Agora é a parte de sobrevivencialismo real. O que você, cidadão comum, faz com essa informação? Pare de se culpar, primeira parte. Entenda que o empobrecimento faz parte do sistema. Não é só você que está lascado. O sistema está jogando contra você. Crie sua proteção. Se puder, tenha uma reserva de moeda forte. Hoje existem contas globais, fáceis de abrir. Ter, por exemplo, $50 é melhor do que não ter nada. Tem um estoque estratégico. Compre comida, principalmente comida não perecível, né? Hoje é melhor do que você deixar dinheiro no banco. O arroz que você compra hoje por 20 pode custar 25 amanhã. Nunca se sabe, né? Isso é um rendimento real. Reduz a dependência. Menos dívida e mais habilidades manuais. Quem sabe fazer, quem tem margem, decide melhor sob pressão. Você não controla o sistema, mas você controla como você pode reagir a ele. E esse canal aqui, ele não existe para causar medo ou pânico. Ele existe para te ensinar a sobreviver no mundo real e despertar sua consciência. E se esse vídeo abrir os seus olhos, então curta, compartilhe. E essa informação ela precisa chegar a quem ainda está dormindo. Considere também se tornar membro desse canal. A gente está construindo uma comunidade para quem quer viver livre e não apenas ser mais um número no sistema. Se esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo, não esqueça, curta e compartilhe. E também não esquece de se inscrever. Isso vai ajudar essa informação a chegar a uma maior quantidade de pessoas. Se você se tornar membro também, não vai servir apenas para sustentar o canal, mas para construir no futuro estruturas que serão funcionais e que vão dar mais liberdade. Aqui ninguém é número. Quem participa também é visto e no futuro pode ser ajudado. Agora me diga nos comentários, onde você mais sentiu a desvalorização do real esta semana? Foi no posto? Foi no mercado? No próximo vídeo nós vamos falar sobre o imposto invisível que você paga todo dia. Fique vivo, esteja pronto e seja livre. Até a próxima.